Agora vamos dar mais exemplos de como que a gente pode, dado uma transformação linear, achar a matriz associada a essa transformação linear. Vamos pensar naquela aplicação que a gente deu do R2 para R3, né? Aquela T de R2 para R3, que era a projeção, às vezes a gente chama isso aqui de mergulho, que vai colocar o R2 dentro do R3, assim, né? O XY vai colocar lá no plano Z igual a zero. XY0. Qual é a matriz associada a essa transformação? Bom, a gente tem que calcular o T de 1, 0. O T de 1, 0 é o vetor 1, 0, 0. O T de 0, 1 é o vetor 0, 1, 0. Então, a matriz, para montar a matriz, eu pego o primeiro vetor da base canônica, que é o 1, 0, né? Pego a imagem dele, isso aqui dá o 1, 0, 0. E eu vou colocar esse 1, 0, 0, escrever ele na forma de vetor coluna. Depois eu vou para a segunda coluna, eu vou colocar o 0, 1, 0. Beleza. Isso aqui tem aquela propriedade que quando eu multiplico pela matriz coluna XY, isso aqui dá a mesma coisa que eu fazer o T de XY e representar como uma matriz coluna. Tá? Só fazer a conta. Aí, uma coisa, né, para a gente se manter atento, minha transformação é do R2 para o R3. E a minha matriz é 3 por 2. Matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas, certo? Ela tinha que ter 2 colunas, senão eu não posso multiplicar por uma matriz coluna 2 por 1. Não tem como. Ela tinha que ter 2 colunas e aí 3 linhas. Então, no geral, o que a gente vai ter é que quando você tem essa transformação, que é de Rn para Rm, a matriz associada, ela vai ser uma matriz M por N. Tá bom? Essa é a dimensão da matriz associada. Beleza, dimensão da matriz associada. Então, dei um exemplo. Agora vamos pensar na matriz, uma outra matriz simples aí, que é a matriz identidade. Como é a matriz identidade, eu vou me permitir ser um pouquinho mais geral, tá? A matriz identidade, desculpa, primeiro a transformação, né? A transformação identidade é aquela transformação que pega o x vetor e transforma no próprio x vetor. Qual que é a matriz associada a essa transformação, que é a que não faz nada, né? A transformação mais preguiçosa do mundo. Pega o x e devolve o x. Qual que é a matriz associada a ela? Bom, quando eu coloco o primeiro vetor, né, o 1, 0, 0, 0, 0, 0, isso vai dar o próprio 1, 0, 0, 0, 0. Então, a primeira coluna dela vai ser 1, 0, 0, 0. A segunda coluna é a imagem do segundo vetor da base canônica, que é o 0, 1, 0, 0, 0. Ou seja, a segunda coluna vai ser esse cara. A terceira, bom, até, né, claro. A última. Ou seja, aquela matriz que a gente está careca de saber que é a matriz identidade N por N, né? Então, isso aqui é uma coisa útil de saber. A transformação, a função identidade, a matriz associada a ela é a matriz identidade. Legal. Aí nesse ponto, você que é um aluno mais cético, pode estar se perguntando, mas será que só tem uma matriz associada a uma transformação? Será que não pode ter duas matrizes associadas a uma transformação? E a resposta, a verdade é que não pode ter duas matrizes associadas a uma transformação. Para fazer isso, para mostrar isso, eu vou ter que fazer
a transformação associada a uma matriz, tá? Então, a gente vai fazer isso depois. Eu vou dar mais alguns exemplos agora, e depois a gente vai mostrar que sempre a matriz é única, só tem uma matriz associada, que vai fazer aquele trabalho, né? Que a matriz vezes o vetor é a mesma coisa que aplicar a função no vetor, né? A matriz vezes o vetor coluna é a mesma coisa que aplicar a função naquele vetor. Então, agora vamos pensar naquela matriz, que é naquela transformação que gira θ graus. Essa é uma transformação importante, né? Essa é uma transformação, vou pensar a princípio no R2 para o R2, ela é uma transformação que pega esse vetor aqui, que é o vetor 1, 0, não muda o tamanho dele, mas gira θ graus. Pega o vetor 0, 1, não muda o tamanho dele, mas gira pelos mesmos θ graus, né? Então, é interessante agora a gente fazer essa continha para ver onde, né, que vai parar, vão parar esses pontos. Vou chamar esse cara aqui de o P1 e o P2. Bom, e isso aqui é trigonometria básica, né? Porque para esse P1 é só eu fechar esse triângulo retângulo aqui. E aí eu vejo que o P1 tem coordenadas, o x dele é o cosseno θ, e o y dele é o seno θ, né? Cosseno θ, seno θ. E o P2? O P2, né, eu também posso fechar um triângulo retângulo aqui. Agora, o que acontece? O x do P2 é menos esse cateto oposto. Esse cateto oposto aí é seno de θ, certo? Porque a hipotenusa vale 1. Então, o cateto oposto é seno de θ. Então, o P2, a primeira coordenada desse P2 é menos seno de θ. Bom, e a segunda coordenada, que é o y, é o cateto adjacente, de fato, que aí é cosseno θ. Certo? Então, e o que ele faz com um xy genérico? Eu vou pedir ajuda da minha matriz para descobrir, né, para determinar essa transformação no geral. Por quê? Porque eu já sei que a matriz associada a essa T aqui, né, deixa eu me livrar da nossa identidade aqui, né? Então, parece uma coisa de psicologia, né? Essa história, matemática tem muito disso, né? Umas coisas assim, eu vou perturbar a identidade. Que história é essa, né? Perturbar a identidade. Tem muito disso. Teoria de grupos, vocês sabiam? Teoria de grupos é uma área da matemática. Bom, a matriz associada a essa transformação é essa matriz aqui. Cosseno θ, seno θ na primeira coluna e menos seno θ, cosseno θ na segunda coluna. E se você quiser saber para onde vai um ponto xy geral, você multiplica por xy, né? E aí você descobre a expressão da nossa transformação linear. Essas matrizes aí, matriz rotação por θ, elas formam um conjunto muito especial de matrizes, né? Eu acabei de falar de grupo, elas formam um grupo muito especial. Eu não vou entrar nos detalhes, mas tem toda uma teoria super interessante envolvendo essas matrizes de rotação. E elas são super úteis se você trabalha com programação, quer fazer uma animação, quer ter uma coisa girando. Essas matrizes de rotação a gente usa toda hora, tá? Ela aparece aí em todo canto, é muito útil mesmo. Então, o que faz, né, dado um θ, essa transformação linear, ela faz o plano todo, né, girar θ, né, no sentido anti-horário, que é o sentido usual, que a gente mede os ângulos, né, em matemática. Em matemática, pelo menos, é no sentido anti-horário. Então, legal. Então, a gente já viu agora a matriz associada à transformação girar θ.
Agora deixa eu dar um último exemplo, para esse vídeo também não ficar muito longo, que esse é um exemplo de uma projeção, de fato. O que é uma projeção? É você projetar, é você pegar um vetor e pensar na componente dele em um subespaço. É como se você tivesse a sombra, né? A sombra é um tipo de projeção. É uma projeção muito importante, né? É uma projeção em particular muito importante, projetar sobre uma reta, né? Mas não necessariamente você precisa projetar sobre uma reta, às vezes você pode projetar sobre um plano, né? Vem que a sombra também pode ser, você também pode pensar nisso como uma projeção sobre um plano. Mas dado um ponto no espaço tridimensional, né? Você pode pensar aqui, vamos supor, um vetor. Você pode pensar nessa sombra do vetor aqui. Nessa sombra. E aí essa sombra, eu vou além, eu não vou pensar nela como o plano z igual a zero. Eu vou pensar nela como o xy só, sem o z. Então, eu tenho essa transformação de R3 para R2, que pega o xyz e mata o z, transforma em xy só. Qual que é a matriz associada a essa transformação? Bom, é uma matriz 2 por 3, né? A gente agora já tem noção disso. E a gente tem que pensar para onde ela leva cada vetor da base canônica. Então, eu vou rabiscar aqui. O 1, 0, 0 vai ser levado para o 1, 0. Então, aqui eu vou colocar 1, 0. O 0, 1, 0 vai ser levado para o 0, 1. E o 0, 0, 1 vai ser levado para o 0, 0. Então, essa é a matriz associada a essa projeção. Legal. Então, eu dei aí alguns exemplos, né? Exemplos muito simples. Depois a gente vai fazer bastante exercício resolvido aí de lista, para alegria de vocês. Mas antes disso a gente vai precisar fazer um pouquinho mais de teoria, né? É importante. Teoria é uma coisa muito importante. Demonstrações de teoria são coisas muito importantes. Legal. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu já dei bastante exemplo.